E aí, pessoal, saudação a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e na aula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação bimestral referente ao segundo bimestre. Então, na videoaula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as questões que comporam ali a avaliação. Nós vamos ver questão por questão, vendo os detalhes dessa questão e aproveitando esse tempo também para poder retomar já algumas questões de conceito, questões de definição do conteúdo que nós estudamos durante o segundo bimestre. Então, convido a todos para participar desse momento comigo, sejam bem-vindos, e vou compartilhar agora a avaliação com vocês. E a partir de agora, então, nós vamos conversar sobre a nossa avaliação bimestral do segundo bimestre. Então vamos para o conteúdo da nossa videoaula. Então a proposta é fazer uma análise da nossa avaliação bimestral. Vamos começar então fazendo a análise da nossa primeira questão da avaliação bimestral. A primeira questão, o tema que vai compor a primeira questão é reportagem. Então eu vou fazer a leitura da questão e nós vamos fazer então uma discussão a partir dos elementos que compõem então a questão em si. Então vamos lá. A reportagem aborda a criação dos raios laser. Ao ler o trecho, atente-se às marcas do gênero. Ok. Então, lembrando que então, nós estamos falando do gênero reportagem, nós fizemos uma série de aulas sobre o gênero reportagem, destacando ali as suas características, a sua função, qual que é a organização, a presença de linguagem verbal e de linguagem não verbal, as características da linguagem que compõe o gênero reportagem, quais as tipologias também que compõem esse gênero, como que ele se organiza como um todo. Falamos da questão da característica multimodal também do gênero, enfim. Fizemos então uma abordagem ampla sobre o gênero reportagem. Então vamos fazer a leitura de um trecho de uma reportagem e vamos ver então o que o exercício ele nos pede a partir desse enunciado. Como a invenção do laser gerou um conflito que durou 30 anos. Quem é o inventor de algo? O autor da ideia inicial, quem recebe a patente ou quem acaba transformando essa ideia em realidade? No caso da invenção dos raios laser, até hoje não há uma resposta clara a esse respeito. Tudo começou com uma sugestão feita por Albert Einstein em sua pesquisa intitulada Sobre a Teoria Quântica da Radiação, em 1917, quando ele deu as bases para produzir o raio de luz que usamos hoje. Mas foi somente nas décadas de 1940 e 1950 que os físicos encontraram uma maneira de colocar o conceito em prática. Aí logo abaixo nós temos ali então a fonte do texto, e aí nós temos a questão. E aí o enunciado da questão, a continuação do enunciado da questão. Com base na leitura do trecho acima, compreende-se que ele pertence ao gênero textual reportagem, pois... Então nós vamos ver as questões e vamos ver quais delas são referentes às características do gênero textual reportagem. Letra A. Apresenta um fato que ocorreu na véspera da edição. Bom, geralmente a reportagem ela não vai falar de um fato que ocorreu na véspera da edição. Quando nós falamos desse gênero textual, nós falamos do gênero notícia. O gênero notícia, ele fala de um fato que acabou de acontecer. Ele noticia o fato no ato do acontecimento. Letra B. Apresenta detalhamento sobre um fato não pontual. Uma das características do gênero reportagem é apresentar uma pesquisa aprofundada e detalhada, geralmente sobre fatos que não são pontuais, sobre fatos que são mais flutuantes, sobre fatos que se projetam mais no tempo e no espaço. Letra C. Expõe as informações detalhadas de um fato pontual? Não, nós não estamos falando de um gênero que diz de um fato pontual. Expõe uma informação curta ao leitor com linguagem objetiva e formal? Não, o texto da reportagem ele é um texto profundo porque ele é fruto de uma ampla pesquisa. Então, nós temos como opção correta, letra B, apresenta detalhamento sobre um fato não pontual, ou seja, é um texto, é uma informação longa, é uma informação extremamente detalhada sobre um fato amplo. Então, questão número 1, letra B. Então, agora nós vamos para a questão número 2. A questão número 2 é a seguinte. O trecho aborda a pesquisa de um grupo de especialistas que investiga a adaptação dos animais às alterações bruscas na temperatura provocadas por mudanças climáticas. Então, esse é o tema do texto abaixo, que é o texto de base para a nossa questão número 2. O título do texto é Os animais não conseguem acompanhar o ritmo das mudanças climáticas. Um grupo de pesquisadores revisou as publicações científicas que estudaram a resposta de diferentes animais ao aumento de temperatura provocado pelas mudanças climáticas em curso. Encontraram quase 5.000 estudos
com dados de mais 1.400 espécies, nos quais observaram a conexão entre a evolução da temperatura e mudanças em certas características ou padrões de comportamento de diferentes animais. Abre colchetes, reticências, fecha colchetes, significa que o texto ele continua, é somente um trecho do texto. E nós temos então a fonte logo abaixo, onde esse texto foi postado, onde ele foi veiculado. E aí nós temos a continuação da questão. Entende-se que no trecho um grupo de pesquisadores revisou as publicações científicas, não há um predicado verbo nominal, pois... Opa, nós temos uma questão que ela vai falar então sobre predicado verbo nominal, que é um dos pontos de estudo do conteúdo do nosso segundo bimestre. Nós falamos em predicado nominal, em predicado verbal e em predicado verbo nominal. Predicado nominal, eu tenho a presença de um verbo de ligação na frase, e aí o que vem após o verbo de ligação são as informações referentes ao nome. Eu tenho predicado nominal. Predicado verbal, quando as informações que eu tenho dentro da minha frase, dentro da minha informação, da minha sentença textual, estão referentes ao verbo, a informação contida no verbo. Predicado verbo nominal, então, ele vai apresentar dois núcleos. Em resumo, então, o núcleo do predicado verbo nominal é expresso da seguinte maneira. Nós teremos verbo transitivo ou intransitivo, e nós teremos mais o predicativo do sujeito ou do objeto. Então, levando essa questão em consideração, não há um predicado verbo nominal, pois falta um predicado do objeto ou do sujeito. Questão correta, então, letra A. E aí nós vamos para a questão número 3. E agora nós vamos então para a questão de número 3. Descobrir povos antigos e a própria antiguidade é uma forma de entender o presente de uma sociedade. O trecho inicial da reportagem aborda os Anassazes, um povo antigo dos Estados Unidos. Então esse é o texto que vai nortear a nossa questão de número 3. Anasazi, o povo misterioso do sudoeste dos Estados Unidos. A história é implacável com as civilizações que descuidaram das consequências ecológicas de seus atos. Um ótimo exemplo disso é o dos Anassazes, o misterioso povo que habitou o sudoeste dos Estados Unidos antes da chegada de Colombo. Os antigos, como os índios navajos, os antigos, como os índios navajos os chamavam, notabilizaram-se, entre outros motivos, por avanços na agricultura, pela qualidade da cerâmica e dos adornos com pedras preciosas e pelas represas de centenas de quilômetros de estradas que construíram. Mas sua marca registrada são os pueblos, edificações com até 5 andares sustentadas por vigas de madeira, que antes do surgimento dos primeiros arranha-céus em Chicago na década de 1880, eram as mais altas construções da América do Norte. Então, nós temos várias informações a respeito do povo Anasazi. Então, é um povo misterioso que habitou no sudoeste dos Estados Unidos antes da chegada de Colombo. E dentre as várias qualidades, dentre as várias características desse povo, dentre algumas tecnologias que eles desenvolviam, eles eram muito conhecidos pela construção de arranha-céus. Dentre as outras qualidades. E aí a questão ela pede o seguinte para a gente então, após a leitura da questão, após a leitura do texto, nós vamos para a questão então. Com base na leitura do texto, compreende-se que um breve resumo adequado para ele seria... Então a questão ela vai falar de resumo. Então geralmente quando nós estamos diante de um resumo, nós temos um texto, né, uma sentença textual. Dessa sentença textual eu vou deixar somente o quê? Somente o essencial, as informações essenciais, as informações nucleares, ok? Então, nós vamos olhar para as possibilidades e ver as que se encaixam dentro dessa característica que denota, então, o gênero resumo. Letra A. De acordo com os autores do texto, os índios navajos também eram chamados de os antigos e destacaram-se na agricultura e na construção. Letra B. Segundo o texto, em 1880, foram descobertas edificações produzidas pelos antigos, uma das grandes características e contribuições dos povos norte-americanos Anassazes. C. Segundo os autores do texto, os Anassazes também eram chamados de os antigos, tinham grandes habilidades na agricultura, em trabalhos manuais e nas edificações. D. De acordo com o texto, os índios navajos viviam no sudoeste dos Estados Unidos e eram conhecidos por seus trabalhos manuais com cerâmicas e adornos e agrícolas. Notem que em cada questão nós temos uma parte de algumas características que são importantes do texto. E quando nós olhamos ali para aquela questão, para a questão número, letra C,
Nós vemos ali, ó, seguinte os autores do texto, os Anassazes, também chamados de antigos, ou seja, os Anassazes, que eram povos antigos, eles tinham grandes habilidades na agricultura, nos trabalhos manuais e nas edificações. Então, é uma questão que ela vai reiterar as principais características relativas, então, ao povo chamado de Anassazes. Então, a letra correta da questão número 3 é a letra C. Então, agora nós vamos para a questão de número 4, que é uma questão que vai falar sobre reportagem também. Nós temos ali o enunciado da questão, então. A reportagem aborda sobre a criação dos sorvetes. Ponto. Leia um trecho de modo a atentar-se ao uso dos verbos sublinhados. A gente vai ler o texto, mas vai ler o texto com foco nos verbos sublinhados. No início, ele, o sorvete, era mais parecido com a atual raspadinha. Não levava leite, geralmente era feito com neve, suco de frutas e mel. O primeiro verbo destacado, levava. Após a criação do refrigerador mecânico, no final do século XIX, um cozinheiro, para servir sorvetes ou outras sobremesas e bebidas geladinhas em dias de calor, dependia de suprimentos naturais de gelo. Segundo o verbo sublinhado, dependia. Aí nós temos logo abaixo a fonte, que é onde o texto foi veiculado, e a continuidade, então, da questão. Os verbos sublinhados são, respectivamente, transitivo direto e transitivo indireto. Então, nós vemos que a questão ela vai falar sobre transitividade verbal. E a questão vai pedir para a gente fazer a análise verbal de acordo com a transitividade. Então, quando a gente olha para o primeiro verbo é o verbo levava. Então, no início, ele, o sorvete, era mais parecido com a atual raspadinha, que era mais parecido com a atual raspadinha, não levava leite e geralmente era feito com neve, suco de frutas e mel. Segundo a transitividade verbal, o verbo na conjugação levava, ele é um verbo transitivo direto. Ele exige a presença de um objeto direto que se conecta a esse verbo sem a presença, então, de uma preposição. E aí o segundo verbo, então, em destaque é o dependia. Vamos pegar a leitura de um trecho antes do verbo. E bebidas geladinhas em dias de calor, dependia de suprimentos naturais de gelo, dependia de alguma coisa. Então, de acordo com a transitividade verbal, dessa conjugação verbal, o verbo dependia, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, ele exige a presença de um complemento preposicionado, com preposição. Então, o primeiro verbo, que é o verbo levava, ele é um verbo transitivo direto, ele vai exigir um complemento, mas sem a presença de preposição, e o segundo verbo vai exigir o complemento com a presença da preposição. Então, nós vamos ver qual que é essa questão, qual que é a alternativa que se encaixa dentro dessa resposta. Letra D, transitivo direto e indireto, pois somente o segundo verbo precisa de complemento preposicionado para ter o seu sentido completo. Então, questão 4 sobre transitividade verbal. Questão número 5. Nós temos ali o início do excerto dela. Ambos os textos pertencem ao gênero textual artigo de opinião. Então, nós vamos falar agora sobre artigo de opinião. Mais um estudo de gênero textual que compôs aí, então, a sequência dos nossos estudos do segundo bimestre. Então, nesse caso, o primeiro texto ele vai abordar as consequências do derramamento de óleo na Espanha, e o segundo texto ele vai versar sobre as manchas de óleo que invadiram as praias no litoral nordestino em 2019. Vamos lá. Texto 1. Os riscos que a mancha de óleo traz à população. Um estudo feito pelo grupo CEPAR Prestige e liderado pelo pesquisador Jan Pouzuki, do Centro de Pesquisas de Epidemiologia Ambiental, CREAL, constatou que pescadores que participaram da limpeza do derramamento de óleo do navio petroleiro Prestige, realizada em novembro de 2002, na costa da Espanha, continuaram com os problemas respiratórios 5 anos após o acidente. Então, o texto fala sobre um problema de saúde que foi adquirido após, então, a realização dessa ação, que foi a ação da limpeza, então, das manchas de óleo que foram deixadas ali pelo navio petroleiro Prestige, por parte de algumas pessoas que participaram dessa ação. Texto número 2. Visão do correio, poluição e inércia. Quando a gente olha ali, então, para a fonte desse texto, nós vemos que esse texto ele foi veiculado em um site ou num espaço chamado Visão do Correio. E aí nós vemos no título Visão do Correio, Poluição e Inércia. Então, consequentemente, a gente já pensa que nesse texto nós temos a visão do veículo, do suporte, a respeito da informação X. Então, visão do correio, poluição e inércia.
O governo não mostrou eficiência em lidar com o desastre ambiental que tomou as praias do Nordeste. Desde o aparecimento, há quase 2 meses, das primeiras manchas de óleo no litoral dos 9 estados da região. Demorou muito para as autoridades ambientais tomarem as medidas necessárias. Aí, continuando então o excerto da questão, após a leitura dos trechos, é possível compreender que: letra A. O texto 1 apresenta uma opinião do veículo de informação, enquanto o texto 2 há a presença de um fato. Não, o texto 1 ele apresenta um fato e o texto 2 apresenta a visão de um veículo de comunicação, de informação. Letra B. O texto 2 apresenta a opinião de um veículo de informação? Sim. Enquanto o texto 1 a presença de um fato? Sim. Letra C. Tanto o texto 1 quanto o texto 2 apresentam um fato de forma opinativa sobre a poluição? Não. Um apresenta um fato e outro apresenta a visão de um veículo de informação. Então, a letra C descartada. A letra D. Tanto o anexo 1 quanto o anexo 2 apresentam um ponto de vista sobre o posicionamento do governo? Não. Então, nós temos, enquanto questão correta, a letra B. O texto 2, então, ele apresenta a opinião do veículo de informação, enquanto o texto 1, ele apresenta a presença de um fato. Questão número 6, pessoal. Então vamos lá. Em 2019, o Chile passou por uma grave crise econômica e social. O trecho apresenta o posicionamento do presidente do país, Sebastián Piñera, sobre os acontecimentos. Aí nós temos um texto, então, referente ao texto de base, no texto que vai, então, aí propulsionar a questão de número 6. Sebastián Piñera, o presidente que pediu perdão. Para controlar a violência, o presidente do Chile teve de tirar os militares dos quartéis em uma explosão social que deixou, pelo menos, as infraestruturas públicas e privadas do país com danos muito sérios. Para alguém habituado a ser o primeiro a ter sucesso, deve ter sido muito difícil pedir desculpas a seus compatriotas. Nessa crise, chegou a declarar que o Chile estava em guerra, mas nessa semana pediu desculpas desde La Moneda no meio do toque de recolher. Aí embaixo nós temos a fonte, mais uma vez, onde esse texto foi veiculado. Ali, então, Rócio Monte, Sebastián Piñera, presidente que pediu perdão. Nós temos ali a referência. E aí a continuidade da questão. No trecho, para alguém habituado a ser o primeiro, compreende-se que a regência nominal está adequada em relação à norma padrão da língua portuguesa, pois nós temos algumas questões, então, referentes à regência nominal. Quando nós falamos em regência nominal e regência verbal, nós falamos da concordância que deve haver entre os dois principais elementos de uma oração, que é sujeito e verbo. Principais elementos não significa que os outros elementos não têm grande importância. Esses são os principais. Os outros elementos que transitam e que compõem a frase, então eles vão compor, mas a concordância, quando a gente fala em regência nominal e regência verbal, nós estamos falando na regência, então, que vai levar em consideração esses dois elementos, sujeito e verbo. Então, letra A, a concordância entre o sujeito alguém e o verbo ser, a gente volta lá para o trecho em destaque, para alguém habituado a ser o primeiro, para alguém habituado a ser o primeiro. Nós temos um verbo de ligação, nós temos ali a presença de um sujeito, estamos falando de quem? De alguém habituado a ser o primeiro, desse alguém. Então, nós vemos que então, o sujeito alguém, ele está em concordância com o verbo ser? Sim, ele está em concordância com o verbo ser, porque nós estamos falando nessa concordância dentro dessa proposta de regência. Então, questão correta, letra A. Aí vamos continuar para a gente dar uma olhada nas outras. Letra B. O substantivo habituado. Para alguém habituado a ser o primeiro. O habituado, ele é um adjetivo. O substantivo habituado, ele rege preposição a qual está presente na oração? Não, ele não tem preposição. Aí a letra C, sim, o adjetivo habituado rege a preposição a? Não, a não é preposição, a é conjunção. E a letra D, a concordância entre habituado e o primeiro, já que ambos estão no singular, o primeiro ali, ele está diretamente relacionado com o verbo ser e não com o sujeito habituado. Então, questão correta, letra A concordância entre o sujeito alguém e o verbo ser. E agora, então, nós vamos para a nossa questão de número 7. Lembrando, pessoal, que nós saímos da nossa semana de avaliação de provas e nós estamos indo, então, para a nossa semana de recuperação. Então, vamos aproveitar esse tempo para ir retirando algumas dúvidas já, ok? Para ir retirando as dúvidas que ficaram pendentes. E nas nossas próximas aulas, então, a gente vai pegar essas questões aqui e vamos levar para as nossas aulas no Zoom, tá? E a partir dessas questões, nós vamos fazer uns exercícios mais pontuais, para a gente conseguir sanar, então, essas questões que estão mais, assim, que foram mais identificáveis nesse processo de correção.
Ok? E aí, então, a gente vai conversar sobre isso na nossa próxima aula. Então, a partir dessa videoaula, levem as vossas dúvidas para a nossa próxima aula, beleza? Anotem as dúvidas e aí, quando a gente estiver online ali na nossa aula, vamos conversar sobre isso. Vamos fazer desses focos de dúvida os pontos para a gente conseguir qualificar as nossas próximas revisões para recuperação. Então, continuando, questão número 7. As épocas de estiagem, quando param as chuvas e começa a seca, afetam a vida das pessoas, não só nas tarefas diárias, mas também em produções e cultivos, provocando muitas vezes gastos e prejuízos. O trecho aborda a perda da plantação de um técnico agrícola nesse período. Então, nós temos ali o texto. Estiagem prolongada afeta a produção de banana no norte de Minas Gerais. O técnico agrícola Luiz Mendes trabalha em uma propriedade que teve 100 hectares de bananas abandonados devido ao racionamento. O prejuízo estimado vai ser de 140 mil caixas de bananas a menos de um ano. Temos medo de que a falta de irrigação por um longo tempo no local abandonado leve à morte da plantação. O custo médio do replantio chega a 10 mil hectares. Gente, uma coisa muito importante nesses processos de leitura que a gente vai fazendo dos textos que são os textos de base, esse é o tempo que a gente tem. Vamos levar em consideração que esse é o nosso primeiro contato com a questão. Depois a gente vai ter tempo de fazer mais uma ou duas leituras. Nesse primeiro tempo, é o tempo que a gente tem para poder fazer uma leitura de interpretação do assunto. Não estou levando em consideração o que a questão vai pedir para mim, necessariamente, mas eu já fiz uma leitura de interpretação, retirando ali qual que é o assunto, como que esse assunto está sendo questionado, ok? Então, e aí eu já vou fazendo mais algumas análises prévias. Para quando eu for para a questão, para que quando a gente for para a questão, a gente já tem, então, essas informações, elas já pré-organizadas no nosso pensamento. E agora, então, a gente vai para a questão. Considere a oração subordinada do período composto. Opa, a gente vai falar sobre oração subordinada. Beleza. Aí nós temos ali, então, o trecho que foi retirado do texto. Temos medo de que a falta de irrigação por um longo tempo no local abandonado leve à morte da plantação. Considere a oração subordinada no período composto. Uma oração formada pelo mesmo tipo de oração subordinada é. Então, nós vamos ver abaixo, nós vamos ver qual das orações abaixo tem o mesmo processo de formação da oração em destaque, da oração subordinada em destaque. Então, nós vamos levar em consideração que essa oração subordinada ela está diretamente relacionada a uma oração principal. Então, se ela é uma oração subordinada, ela está realizando a função sintática de um termo da oração, ok? Então, notem que o trecho foi tirado do texto em si, só que o conteúdo do texto, a semântica do texto, ela não foi utilizada especificamente para a questão, mas um trecho em si do texto, ok? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A análise sintática dessa oração em destaque. Temos medo de que a falta de irrigação por um longo tempo no local abandonado leve à morte da plantação. Temos medo de. Então, nós temos a oração principal e depois da oração principal nós temos a oração subordinada. Que a falta de irrigação por um longo tempo no local abandonado leve à morte da plantação. Notem que o termo em destaque, a oração subordinada destacada, ela está diretamente relacionada com o nome medo, com o adjetivo medo, e ele se liga a esse adjetivo medo a partir de uma preposição. Quando nós olhamos para as orações subordinadas e vemos qual função a quem pertence a essa função sintática específica, nós vemos que essa é a função sintática do complemento nominal. O complemento nominal ele vai se ligar a um nome a partir de uma preposição e ele vai complementar o sentido desse nome. Então nós vamos procurar nas questões abaixo qual das questões elas se organizam, elas se montam por esse mesmo processo de formação. Letra A. O técnico agrícola tinha certeza de que sua plantação era a mais importante da cidade. Então, nós vemos ali a presença da preposição de, nós vemos ali que a oração principal, o técnico agrícola tinha certeza de. Então, a oração principal, ela tem a mesma estrutura da oração principal da modelo. E aí nós temos a oração subordinada, então, em seguida, que sua plantação era a mais importante da cidade. Então, nós notamos que o que sua plantação era mais importante da cidade está diretamente relacionado ao nome certeza e a partir de uma preposição. Então, nós temos ali uma oração subordinada substantiva completiva nominal, que é a mesma oração subordinada da oração em destaque acima, da questão que foi base do trecho que foi base para a questão em si. Então, questão correta, letra A. E agora nós vamos para a questão número 8, pessoal. Então vamos lá.
Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando espaços em trabalhos antes reservados apenas aos homens, como o comando de uma base militar. Ponto. O trecho apresenta uma entrevista com a tenente-coronel Andrea Firmino, de 50 anos, a respeito desse assunto. Então, nós vemos que, a partir da estrutura, bom, nós já temos essa informação no cabeçalho da questão. Então, a questão fala que o gênero textual que nós vamos ver agora é uma entrevista. Então, quando a gente fala no gênero entrevista, por exemplo, nós já fazemos uma comutação com o gênero anterior que nós vimos, artigo de opinião. O gênero entrevista ele é diferente do gênero artigo de opinião, porque ele tem algumas características que o determinam, que não só o compõem, mas que o determinam enquanto entrevista, que vai diferenciá-lo dos outros gêneros textuais. Uma característica que o gênero entrevista tem, que os demais gêneros não terão. Então, vamos fazer a leitura do texto para depois a gente ir para a questão. Mais mulheres vão comandar bases da ONU. Mais sorridente que seus colegas homens e com jeito de professora, que aliás é a tenente-coronel Andrea Firmo, 50 anos, quando criança ia para a cama embalada por seu pai, um militar que lhe cantarolava a canção da infantaria. Então nós temos, antes da entrevista, uma frase, nós temos ali um parágrafo que ele está reservado especificamente para algumas informações referentes à entrevistada, a história de vida da entrevistada. E aí nós temos a primeira questão, então. Qual foi a sua missão no Saara Ocidental? De início, fui designada para ser observadora militar em uma missão da ONU que existe há 27 anos. A MINURSO, Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental, auxilia na manutenção do acordo de paz entre Marrocos e o povo saharaui, de etnia berbere, que está organizado em torno da Frente Polisário, o grupo que resistiu à ocupação marroquina após a Espanha abandonar sua ex-colônia africana. E aí a nossa segunda questão, mulheres militares brasileiras já participaram de outras missões da ONU? Aí a resposta dela, sim, mas fui a primeira observadora do Exército em uma missão de paz nas Nações Unidas e a comandar uma base. Também fui a primeira das Forças Armadas brasileiras naquela região. Aí nós temos a fonte, que é o suporte onde foi veiculada então essa entrevista, e aí a continuidade da questão. Com base no trecho lido, compreende-se que uma das características determinantes do gênero textual entrevista é. Então, a questão ela vai pedir para a gente uma característica determinante do gênero textual entrevista, ou seja, uma característica que difere o gênero entrevista dos demais gêneros, não uma característica que tem no gênero entrevista, mas que também tem nos demais gêneros, ok? Letra A, então, o emprego de perguntas e respostas sem uma apresentação do entrevistado. Nós temos o emprego de perguntas e resposta, mas nós temos a apresentação do entrevistado. Afinal de contas, nós precisamos conhecer o locutor e o interlocutor. Letra B, a presença de alternância entre os falantes para o desenvolvimento do diálogo. Sim, o diálogo na entrevista ele é alternado e essa alternância que vai dar a dinâmica é necessária para designar uma característica determinante do gênero textual entrevista. Letra C. A exposição da história de vida de uma pessoa como as conquistas da militar. A exposição da história de vida de uma pessoa, ela é uma das características que compõe o gênero, mas ela não é uma das características que determina o gênero. Letra D. O uso da linguagem técnica e objetiva dirigida a um público específico aos militares. Nós temos ali o uso da linguagem técnica e objetiva porque foi uma necessidade requerida pelo gênero, pelo contexto e pela situação de comunicação, mas também não é uma característica determinante. Então, nós temos como característica determinante a letra B, a presença de alternância entre os falantes para o desenvolvimento do diálogo. E aí as duas próximas questões que nós temos, pessoal, são duas questões que falam sobre o gênero, sobre literatura e sobre o gênero poesia. Mas nota que essa questão, as duas questões, elas estão relacionadas diretamente à questão da interpretação. Então, antes da questão do conhecimento a partir dos gêneros literários ou das características que compõem a literariedade da língua, a poética da língua, é importante levar para dentro dos estudos de poesia aquilo que a gente está trazendo dos estudos de língua sobre interpretação e compreensão. E é isso que a gente vai ver nessas duas próximas questões, por exemplo. Olha só. Amílcar Cabral foi um engenheiro e um poeta guineense de Guiné-Bissau que lutou pelo ideal da independência de seu país. O poema apresentado pertence ao autor. Leia-o para responder as questões 9 e 10. Então, é um poema que vai dar base para as próximas duas questões. O poema é Naus Sem Rumo. Sozinha sobre o oceano, sequiosas, rochosas, pedaços do africano. Do nego continente, as enjeitadas filhas, nossas ilhas, navegam tristemente.
Amilcar Cabral, Nau Sem Rumo, Instituto Claro, está disponível em Instituto Net Claro em bratel.org.br. Aí, barra educação, para ensinar, barra planos de aula, barra poesia áfrica, nós temos ali então a fonte onde está disponível esse texto, tá? Para consulta, para leitura. Aí nós temos ali uma palavra que está em destaque, sequiosas, que provavelmente é uma palavra com significado, né, de vocabulário um pouco incomum. Então, sequiosas, que tem muita sede. E aí, então, nós temos o texto. E aí, agora a gente vai para a questão. Com base no poema lido, compreende-se que o assunto principal dos versos lidos se refere a: as ilhas pertencentes ao continente africano, b. aos sentimentos da população africana, c. aos mares presentes no continente africano, ou D, as navegações promovidas pelo continente. Quando a gente olha para o texto, olha só, sozinha sobre o oceano, sequiosas, rochosas, pedaços do africano. Então nós temos uma metáfora que ela constrói o que? A imagem das ilhas do negro continente. As enjeitadas filhas, nossas ilhas, navegam tristemente. Então nós temos uma construção extremamente metafórica a respeito das ilhas do continente africano que foram abandonadas, aparentemente. Então, o assunto principal são as ilhas pertencentes ao continente africano. Questão correta da questão número 9, letra A. E a número 10. Ao ler os versos do poema, compreende-se que a parte rochosa do continente é a que produziu o abandono. B. As ilhas foram abandonadas e por isso navegam sozinhas. C. Os portugueses tinham interesse pelo continente africano. E D. Os povos do continente também abandonaram suas ilhas. Então, levando em consideração o assunto do poema, que já foi pensado na questão 9, os versos eles compreendem que as ilhas foram abandonadas e por isso navegam sozinhas. Então, notem que ambas as questões elas estão no campo da compreensão e da interpretação textual, tá? E a interpretação textual, geralmente, ela não está relacionada somente àquilo que nós estamos vendo, ou seja, aquilo que está explícito. A interpretação, ela depende da inferência que nós fazemos a partir do conhecimento de mundo e a partir do diálogo que esse texto físico, ele também vai travar com outros textos que não são esses, que são os intertextos, os hipertextos, as leituras que a gente vai abrindo para ampliar o nosso processo de visão, para a gente poder fazer uma compreensão uma interpretação um pouco mais ampla, ou um pouco mais sólida do texto, ok? Então, a questão número 9 e número 10, mesmo estando no campo da literatura, são questões que se pautam na compreensão e na interpretação textual. Pessoas bonitas do meu Brasil varonil. Então, esse foi o conteúdo dessa nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha ajudado bastante vocês. Assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes. Caso tenha uma outra dúvida, ok? Que não foi tirada durante a nossa videoaula, por favor, retornem o contato e a partir desse contato, então, nós vamos construir aí o nosso processo de compreensão daquilo que ficou desqualificado ou um pouco fragilizado, ok? Então nós temos aí no decorrer da semana nós temos as nossas próximas aulas, não percam, tá? Espero vocês na nossa próxima aula via Zoom. Anotem as questões, anotem as dúvidas e a partir das dúvidas dessa videoaula, então, nós iremos construir o nosso processo, o nosso caminho da nossa próxima aula online. Galera, muito obrigado, aquele beijão e até a nossa próxima. Tchau, tchau!